A chuva batia contra as janelas da Montfort House com a fúria implacável de uma tempestade de outono inglesa. Lady Clara Ashcombe estava no hall de entrada, com água a pingar da bainha do seu manto de viagem gasto para o piso de mármore imaculado. Ela observou a pequena poça a formar-se aos seus pés e sentiu uma familiar sensação de vergonha, do tipo que se tornara sua companheira constante desde a morte do seu pai, há 18 meses. Sua Excelência irá recebê-la agora. A voz do mordomo era cuidadosamente neutra, mas Clara percebeu um lampejo de pena nos seus olhos antes que ele se virasse. Ela o seguiu pelos corredores repletos de retratos de Montforts, com expressões severas, cujos olhos pintados pareciam julgá-la por sua aparência desalinhada e circunstâncias precárias. A porta do escritório se abriu, revelando uma sala com cheiro de couro, tabaco e dinheiro antigo. Atrás de uma enorme secretária de mogno, estava sentado Julian Montfort, quinto duque de Montfort, com a cabeça morena inclinada sobre um livro-razão. Ele não levantou os olhos. Clara esperou. O silêncio prolongou-se. Finalmente, ele pousou a caneta com precisão deliberada. Lady Clara Ashcombe. A sua voz era grave, fria, totalmente desprovida de calor. Filha do falecido conde de Ashcombe, atualmente a residir no que resta da propriedade do seu pai, que, segundo sei, está totalmente hipotecada e prestes a ser executada no prazo de um trimestre. O calor inundou as bochechas de Clara, mas ela manteve o queixo erguido. Vossa Graça está notavelmente bem informado sobre os meus assuntos privados. É meu dever estar informado sobre qualquer pessoa que entre na minha casa. Ele finalmente ergueu os olhos para encontrar os dela, e Clara sentiu o impacto como um golpe físico. Julian Montfort era bonito, com a severidade de uma estátua clássica, com traços bem definidos e ângulos aristocráticos. Os seus olhos eram cinzentos como o gelo do inverno, a sua boca uma linha firme que parecia ter esquecido como sorrir. Ele tinha, estimou Clara, talvez 35 anos, com o tipo de presença que fazia a enorme sala parecer subitamente menor. Você vem altamente recomendada por Lady Westbrook, continuou ele, recostando-se na cadeira com a graça descuidada de um homem acostumado à autoridade absoluta. Ela me garante que você é bem educada, versada em todas as artes necessárias e capaz de instruir a minha filha em comportamento, música, idiomas e literatura. Agradeço a referência de Sua Excelência. Ainda não terminei. As palavras soaram como um chicote. Clara fechou a boca. Lady Elwyn tem 6 anos. Ela tem sido difícil desde a morte da mãe, há 3 anos. Ela afastou 4 governantas em 18 meses. A última delas saiu em lágrimas após uma única semana. Talvez, disse Clara com cautela, a criança precise de compreensão. Em vez disso, o que a criança precisa, interrompeu Julian, levantando-se em toda a sua altura considerável, é disciplina, estrutura e instrução consistente, não sentimentalismo, não mimos. A minha filha será criada para compreender o dever, a decência e o autocontrolo. Se não pode proporcionar isso, então esta entrevista está encerrada. Clara sentiu o seu temperamento, a mesma teimosia que causara ao seu pai uma consternação sem fim. Começara a ferver. E quanto ao afeto, Vossa Graça? E quanto à bondade? A criança perdeu a mãe. Certamente ela precisa... Certamente, disse ele, a sua voz baixando para uma suavidade perigosa. Não se atreva a me dar lições sobre como criar a minha própria filha. Uma mulher que chega à minha porta, desesperada por qualquer emprego que a mantenha longe do asilo. As palavras atingiram-na como uma bofetada. As mãos de Clara apertaram-se nas dobras da saia úmida, as unhas cravando-se nas palmas das mãos. Ela deveria pedir desculpa. Deveria baixar os olhos e aceitar quaisquer condições que ele oferecesse. Ela precisava deste emprego. Precisava dele com um desespero que a acordava à noite, com o coração a bater forte e os lençóis encharcados de suor frio. Mas ela tinha sido criada como filha de um conde, e algumas coisas eram mais importantes do que a necessidade. Peço perdão a Vossa Graça, disse ela, com voz firme, apesar da fúria e da humilhação que queimavam no seu peito. Falei sem pensar. No entanto, se devemos ser claros um com o outro, e acredito que devemos, então permita-me declarar a minha posição claramente. Não sou governanta. Não fui treinada para servir.
Sou uma mulher gentil que passou por momentos difíceis. E estou disposta a servir como companheira e instrutora de Lady Yellow porque as circunstâncias assim o exigem. Mas não serei tratada como algo menos que humana. E não ficarei em silêncio se acreditar que uma criança sob meus cuidados está a ser prejudicada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os olhos do Duque estreitaram-se, tornando-se fendas de gelo cinzento. Tem uma audácia extraordinária, disse ele suavemente. Pergunto-me se pode suportar isso. Pergunto-me, respondeu Clara, acompanhando o tom dele. Se Vossa Graça pode suportar perder outra instrutora. Lady Westbrook indicou que estava a tornar-se, como é que ela disse? Ah, sim, bastante desesperada. Por um longo momento, eles olharam um para o outro através da extensão de mogno polido. Então, para o choque total de Clara, um canto da boca do Duque tremeu. Não era bem um sorriso. Ela suspeitou que Julian Montfort tivesse esquecido como isso funcionava. Mas era alguma coisa. Muito bem, Lady Clara. Você terá o seu período de experiência. 1 mês, 15 libras por mês, pagas trimestralmente. Você terá um quarto na ala leste. Faça as suas refeições com os criados superiores e me informe semanalmente sobre o progresso de Aloan. Você não será nem da família nem criada, mas algo entre os dois. A posição é de companheira e instrutora, e você deve lembrar-se dessa distinção em todos os momentos. 15 make era um insulto. Um governador em Londres poderia ganhar 40, às vezes 50 por mês. Mas Clara não tinha referências além da bondade de Lady Westbrook, nenhuma experiência e credores a rondar a propriedade do pai como corvos. Aceito, disse ela baixinho. Excelente. Começará amanhã. A senhora Hickson irá mostrar-lhe os seus aposentos. Ele já tinha pegado na caneta, voltando a sua atenção para o livro Razão, como se ela tivesse deixado de existir. Clara virou-se para a porta, depois parou. Vossa Graça. Sim, ele não levantou os olhos. Obrigada pela oportunidade. Esforçar-me-ei por provar que sou digna dela. Agora ele levantou os olhos com uma expressão indecifrável. Faça isso, Lady Clara. Tenho muito pouca paciência para desilusões. Enquanto seguia a governanta pelas escadas dos empregados até um quarto pequeno e espartano que seria o seu novo lar, Clara disse a si mesma que poderia suportar qualquer coisa em troca de segurança. Mesmo um duque frio e arrogante, que a olhava como se ela fosse um item particularmente tedioso nas contas da sua casa. Ela disse isso a si mesma com muita firmeza. Quase acreditou nisso. O berçário da Montfort House ocupava uma suíte de quartos no terceiro andar, bem longe das áreas formais onde o duque conduzia os seus negócios e recebia os seus convidados. Era um espaço bem iluminado, ou teria sido, se as cortinas não estivessem fechadas contra a pálida luz da manhã. Clara entrou e encontrou uma pequena figura encolhida no banco da janela, meio escondida atrás de pesadas cortinas de veludo. Lady Eloan. Nenhuma resposta. Clara aproximou-se, os seus olhos a adaptarem-se à penumbra. A criança estava vestida com um vestido cinzento severo que parecia mais adequado para um luto do que para o uso diário de uma criança de 6 anos. O seu cabelo escuro, tão parecido com o do pai, estava preso num rabo de cavalo apertado. Ela segurava uma boneca de trapos contra o peito e olhava fixamente para o nada. O meu nome é Lady Clara Ashcombe, disse Clara gentilmente, sentando-se na extremidade do banco da janela, com cuidado para não incomodar a criança. Serei a sua nova companheira e instrutora. Ainda nada, mas Clara viu os pequenos dedos apertarem a boneca. Ouvi dizer que és muito inteligente, continuou Clara conversando. Que já sabes ler muito bem e que sabes matemática melhor do que a maioria das crianças com o dobro da tua idade. Isso é notável. Um lampejo de interesse nos olhos escuros foi rapidamente suprimido. Pergunto-me, disse Clara, como se pensasse em voz alta, se poderias ajudar-me com uma coisa. É que sou bastante nova aqui e esta casa é enorme. Tenho muito medo de me perder. Achas que poderias mostrar-me os arredores? Ficaria muito grata. Por um longo momento, nada. Depois, quase inaudível. Tu vais embora de qualquer maneira. Todos vão. O coração de Clara apertou-se. Quem vai embora? Querida, todos. A mamã foi embora. A Emerita Thornton foi embora. A Sirta Peters, a Sirta Caldwell, a Sirta Warren. A voz da menina era monótona, recitando nomes como uma litania de perdas. O papá diz que sou difícil, que as afasto.
Ele provavelmente tem razão. Ele tem sempre razão em tudo. Oh, minha querida criança. Clara aproximou-se lentamente, como se aproximasse de um animal ferido. Não afastaste ninguém. Simplesmente tens estado muito triste. E a tristeza, às vezes, faz-nos comportar de maneiras que não pretendemos. Isso é perfeitamente natural. O papá diz que não há desculpa para mau comportamento, que eu devo aprender disciplina e autocontrolo. O teu papá, disse Clara com cuidado, ama-te muito. Mas até os papás podem estar errados às vezes, especialmente sobre sentimentos. A cabeça de Eloen virou-se para ela tão rapidamente que Clara quase recuou. Não podes dizer isso. O papá não gosta de estar errado. Bem, isso é algo que temos em comum. Também não gosto muito de estar errada, mas todos nós estamos errados às vezes, gostemos ou não, até mesmo os duques. Um leve sorriso tocou os lábios da criança. És peculiar. Já me chamaram de coisas piores. Agora, sobre a visita à casa. Estou particularmente interessada em encontrar a biblioteca. Disseram-me que é magnífica. Elo hesitou, depois saiu da sua posição defensiva. Ela era pequena, com traços angulosos e olhos grandes num rosto solene. É magnífica. Tem livros do chão ao teto, e há uma escada deslizante e um globo tão alto quanto eu. Então tenho absolutamente de a ver. Pode mostrar-me? Pela primeira vez, algo que poderia ser entusiasmo passou pelo rosto da criança. Acho que posso, já que és nova e podes te perder. Que gentileza da tua parte. Enquanto Eloen a conduzia pelos corredores, tagarelando sobre a história da casa e apontando vários retratos, Clara sentiu um peso no peito. Aquela menina inteligente e magoada precisava de muito mais do que disciplina rígida e aulas estruturadas. Ela precisava de carinho, risadas, a liberdade de ser uma criança, em vez de uma pequena adulta em treinamento. Mas proporcionar essas coisas significaria desafiar as instruções explícitas do Duque. Clara olhou para a mão pequena de Eloin, confiantemente enfiada na sua, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Algumas batalhas, pensou ela, valiam a pena ser travadas, mesmo contra um duque. Beatrice Montfort, da Raja, duquesa de Montfort, não tinha sobrevivido a 63 anos de política aristocrática por ser desatenta. Ela reparava em tudo. A ligeira hesitação no passo de um criado que indicava problemas a fermentar na cozinha. A forma como o maxilar do seu filho se contraía quando certos assuntos eram abordados, a qualidade do silêncio numa casa que revelava de sua temperatura emocional tão claramente como qualquer termômetro. Então, quando ela desceu para tomar o pequeno almoço no terceiro dia de Clara na residência e encontrou a casa fervilhando com uma energia diferente, ela percebeu. A senhora Hickson sorria enquanto supervisionava os criados. As empregadas sussurravam animadamente enquanto trocavam as flores na sala de estar. E de algum lugar acima vinha um som que Beatrice não ouvia há 3 longos anos. O riso de uma criança. Senhora Hickson, disse Beatrice ao sentar-se na sua cadeira. Quem está a fazer a minha neta rir? O sorriso da governanta ampliou-se. É a Lady Clara, Vossa Graça. Ela tem sido uma bênção. Ontem convenceu Lady Eloin a almoçar, transformando isso numa história sobre uma princesa que só poderia quebrar um feitiço comendo todos os seus legumes. Esta manhã, elas estiveram na sala de música. Acho que estão a compor uma canção sobre patos. Acho que era isso. Beatrix ergueu as sobrancelhas. Patos? Sim, Vossa Graça. Lady Elwyn esteve a cantá-la toda a manhã. Algo sobre um duque bamboleante que... Oh, céus misericordiosos! Não devo repetir essa parte. Agora tem de me contar, disse a Sra. Hickson, inclinando-se conspiratoriamente. Algo sobre um duque bamboleante com o seu pomposo charlatanismo, que pensava que governava o lago, mas na verdade era um charlatão. Lady Elo achou que era a coisa mais inteligente que já tinha ouvido. Beatrice pressionou o guardanapo contra os lábios para esconder o sorriso. Ela disse isso mesmo. E o meu filho já ouviu essa composição? Ainda não, Vossa Graça. Embora eu suspeite que seja apenas uma questão de tempo. Suspeito que esteja certa. Acho que vou tomar o meu pequeno almoço na sala de manhã, afinal, e talvez possa conhecer essa notável Lady Clara. A manhã de Julian Montfort tinha sido perfeitamente organizada, como todas as suas manhãs. Ele acordou às 6, cavalgou por 1 hora pelos seus terrenos,
Revisou a correspondência durante o pequeno almoço e agora estava trabalhando em uma complexa negociação de contrato com o seu advogado. Então ele ouviu, flutuando pela janela do seu escritório, trazido pela brisa de outono. O duque bamboleante com o seu pomposo quack pensava que governava o lago, mas na verdade era um grande charlatão. Bambolear, bambolear, quack, quack, quack. Nem mesmo os poderosos duques podem discutir com um pato. Seguido por gargalhadas infantis e uma voz musical calorosa dizendo: Excelente! Agora vamos adicionar um verso sobre a duquesa Pata, que era muito mais inteligente do que o seu marido. A caneta de Julian parou de se mover. Ele pousou-a com extremo cuidado, levantou-se da secretária e dirigiu-se à janela. Lá embaixo, no jardim, podia ver duas figuras. A sua filha estava realmente a correr. Quando foi a última vez que ele viu Eloana correr, com o cabelo escuro solto da trança e o vestido cinzento manchado de relva na bainha? E ao lado dela, Lady Clara Ashcombe, sem chapéu e igualmente desgrenhada, girando em círculos com os braços estendidos, como se demonstrasse algum elemento crucial do comportamento dos patos. Ambas estavam a rir. Algo agudo e desconfortável alojou-se sob as costelas de Julian. Ele disse a si mesmo que era descontentamento. A mulher deveria estar a ensinar disciplina, comportamento e matérias acadêmicas à sua filha. Não a brincar pelos jardins, cantando canções ridículas sobre patos, murmurou ele. Ela disse que eu era pateta. Pateta de quem, querida? A voz da sua mãe veio da porta. Julian virou-se e viu Beatrice ali parada, com uma expressão de inocência tão estudada que ele soube imediatamente que ela tinha ouvido tudo. Mãe, eu não sabia que estava aqui. Acabei de conhecer a sua nova funcionária, uma rapariga encantadora com um senso de humor maravilhoso. Eloane a adora. Beatrice acomodou-se numa das cadeiras sem esperar por um convite. Não via a criança tão animada desde antes da morte de Alice. Julian cerrou os dentes ao ouvir o nome da sua falecida esposa. A criança deveria estar nas aulas, não a brincar no jardim, a fazer barulho. A criança, disse Beatrice suavemente, tem 6 anos. Crianças de 6 anos devem brincar. É praticamente a sua principal ocupação. E quanto a fazer barulho, acredito que a capacidade de rir é um dos presentes mais preciosos da vida, especialmente para aqueles que passaram por lutos. Disciplina. Oh, pare de dizer disciplina como se fosse a resposta para todas as perguntas. Sempre foste muito parecido com o teu pai, Julian. Só dever e nenhuma alegria. Foi isso que o tornou infeliz, sabes? E é isso que está a tornar-te infeliz agora. Não sou infeliz. Estou a gerir a minha casa e a criar a minha filha de acordo com... Sim, de acordo com princípios adequados. Já ouvi isso antes. Beatrice acenou com a mão, em sinal de desprezo. Diga-me, quando foi a última vez que realmente falou com a Eloane? Não com ela, ou sobre a sua educação e comportamento, mas com ela. Quando foi a última vez que perguntou o que ela está a pensar? O que a faz feliz? Com o que ela sonha? A sensação desconfortável sob as costelas de Julian intensificou-se. Vejo-a todas as noites. Pergunto-lhe sobre os estudos. Interrogas-te sobre as aulas e depois mandas-te de volta para o quarto quando ela não dá respostas suficientemente detalhadas. A pobre criança tem medo de ti, Julian. Muito medo. Isso é absurdo. Nunca levantei a mão para ela. Nunca. Há muitas maneiras de assustar uma criança. A frieza pode ser tão devastadora quanto a crueldade. Talvez mais ainda. Beatrice levantou-se, alisando a saia. Gosto da Lady Clara. Gosto muito dela. Sugiro que não a afastes como fizeste com as outras. Não afastei ninguém. Elas foram-se embora porque eram incapazes de lidar com uma criança animada. Foram-se embora porque minaste a autoridade delas a cada passo, contradizeste os métodos delas e deixaste claro que nada do que elas fizessem jamais atenderia aos teus padrões impossivelmente elevados. Beatrice parou na porta. Lady Clara parece ter personalidade, no entanto. Ela pode realmente enfrentar-te. Será interessante observar. Quando ela se foi, Julian voltou para a janela. O jardim estava vazio agora. O riso desapareceu, mas ele ainda podia ouvi-lo em sua mente. A alegria de sua filha, brilhante e desenfreada. E por baixo dela aquela outra voz, calorosa, provocadora, totalmente destemida.
Ele disse a si mesmo que o aperto no peito era irritação. Ele quase acreditou nisso. O primeiro relatório semanal de Clara Ara ao Duque chegou na sexta-feira à noite. Ela estava mais uma vez no escritório dele, desta vez seca e um pouco mais composta, com um relato escrito do progresso de Eloy nas mãos. Julian leu em silêncio. Quando finalmente ergueu os olhos, sua expressão era indecifrável. Você ensinou minha filha a cantar, disse ele secamente. Eu lhe ensinei várias canções. Sim, a música é uma das habilidades exigidas para as jovens damas. Sobre patos. Ah, então ele tinha ouvido. Clara ergueu o queixo. Sobre patos, sim, também sobre flores, as mudanças das estações e a importância da gentileza. As canções são um excelente recurso mnemônico para crianças pequenas. Elas tornam o aprendizado envolvente em vez de tedioso. E esse aprendizado envolvente, aparentemente, exige que a minha filha corra pelo jardim gritando. A sua filha não estava a gritar, Vossa Graça. Ela estava a rir. Há uma diferença considerável. Lady Clara. Julian pousou o relatório e fixou-a com aquele olhar cinzento que provavelmente fazia homens adultos tremerem. Contratei-a para educar a minha filha, não para transformá-la numa ruim. Contratou-me para ser sua companheira e instrutora. Uma companheira proporciona companhia, um conceito que começo a suspeitar que lhe é um pouco estranho. As palavras saíram antes que Clara Ara pudesse detê-las. Ela viu o rosto do Duque escurecer e preparou-se para ser demitida. Em vez disso, ele disse suavemente: Você é notavelmente impertinente para alguém na sua posição. Preferiria que eu mentisse para si, Vossa Graça, fingisse que uma criança em luto não precisa de nada, além de lições escritas e disciplina rígida. Posso fazer isso, se desejar. Posso transformar Aloan numa pequena autômata perfeita, que fica sentada em silêncio e imóvel, e nunca lhe causa um momento de preocupação. Mas ela será infeliz. E, pela minha experiência, crianças infelizes não se tornam adultos felizes e saudáveis. A sua experiência, disse ele com a voz baixando para um ronronar perigoso, consiste em precisamente uma semana nesta casa. Acho que me perdoará se eu der mais peso ao meu próprio julgamento. O seu julgamento resultou em 4 governantas a fugirem em lágrimas e uma criança que acredita que é fundamentalmente imperfeita. Então, talvez a sua graça, o seu julgamento, pudesse beneficiar de uma reconsideração. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Clara Ara podia ouvir o seu próprio coração a bater forte nos seus ouvidos. Ela tinha ido longe demais. Ela sabia disso, mas não conseguia parar de continuar. Ellen disse-me uma coisa ontem. Ela disse que a mãe dela costumava rir e que o senhor não sorri desde que a mãe foi para o céu. Ela perguntou-me se a tristeza era contagiosa, como uma constipação, se era por isso que o senhor parecia tão doente o tempo todo. Algo passou pelo rosto de Julian, dor, talvez, ou fúria, ou uma combinação de ambas. Como se atreve? Ela é uma criança, Vossa Graça. Uma criança brilhante, sensível e desesperadamente solitária que perdeu a mãe e acredita que está a perder o pai para a dor e a raiva. Pode despedir-me se quiser. Tenho a certeza de que encontrará 50 mulheres que aceitarão este cargo e ficarão caladas, enquanto o espírito de uma menina é lentamente esmagado. Mas eu não serei uma delas. Ela respirava com dificuldade, as mãos a tremerem com a força da sua raiva e medo. Era isso. Ela seria dispensada e voltaria para a sua propriedade em ruínas, para os seus credores e para a pobreza lenta e esmagadora que a esperava. Mas antes que Julian pudesse responder, uma vozinha veio da porta. Papá! Ambos se viraram. Eloana estava na soleira da porta, ainda em camisa de dormir, com os olhos enormes no rosto pálido. Papá, por favor, não mande a Lady Clara Ara embora. Por favor, eu vou melhorar. Vou fazer as minhas lições perfeitamente. Vou ficar quieta, calma e comportada. Prometo. Por favor, não a obrigues a ir embora. A criança estava a chorar agora. Grandes soluços que sacudiam o seu pequeno corpo. Clara Ara moveu-se instintivamente em direção a ela, mas Julian foi mais rápido. Ele ajoelhou-se na frente da filha, com o rosto abatido. Todos vão embora, chorou a criança. A mamã foi embora e todos os professores foram embora. E agora Lady Clara Ara também vai embora porque eu sou difícil e tu vais ficar zangado e eu vou ficar sozinha de novo. E eu não consigo me acalmar, querida.
Acalme-se. A voz de Julian, pela primeira vez desde que Clara o conhecera, era gentil. Ninguém vai embora. Lady Clara não vai a lugar nenhum. Você promete? Ele olhou para Clara e ela viu algo cru e incerto naqueles olhos cinzentos. Eu prometo agora. Venha, vamos levá-la de volta para a cama. Devias estar a dormir. Contas-me uma história? A voz de Elo era baixa, esperançosa. Como a mamã costumava fazer. Julian engoliu em seco. Eu... eu não me lembro das histórias que a tua mãe contava. A senhora Clara conhece histórias, disse Elwyn, olhando para os dois. Talvez ela possa contar uma, e tu também possas ouvir. Clara viu a luta do Duque claramente estampada no seu rosto. Orgulho lutando contra amor. O controlo lutava contra o desejo de dar à sua filha o que ela tão desesperadamente precisava. Se a senhora Clara estiver disposta, ele finalmente conseguiu dizer. Estou disposta, disse Clara suavemente. Ela seguiu-os até o quarto da criança. Observou Julian colocar a filha na cama com uma ternura que fez o peito de Clara doer. Então ela sentou-se numa cadeira ao lado da cama e começou a contar uma história sobre uma princesa corajosa e um dragão solitário que aprenderam a ser amigos. Julian ficou parado à porta, meio na sombra, mas Clara podia sentir o seu olhar sobre ela durante toda a história. Podia sentir a tensão que emanava da sua postura rígida. Quando Aloan finalmente adormeceu, Clara levantou-se o mais silenciosamente possível. Ela e Julian saíram juntos do quarto, caminhando em silêncio pelo corredor mal iluminado. No topo da escada, ele parou. Lítica Clara, ela virou-se para ele. Na luz fraca, suas feições estavam mais suaves, menos severas, quase humanas. Obrigado, ele disse baixinho. Por se importar com ela. Não faço isso porque é minha função, Vossa Graça. Faço isso porque ela é uma criança extraordinária que merece ser amada. Algo mudou em sua expressão. Você faz parecer simples. Amar uma criança deveria ser simples. Somos nós, adultos, que complicamos as coisas com os nossos medos e a nossa necessidade de controlo. E acha que sou controlado pelo medo? Clara considerou mentir, mas decidiu que já tinha arriscado tudo. O que era mais uma verdade? Acho que tem pavor de a perder, tal como perdeu a mãe dela. Por isso está a tentar transformá-la em algo que não pode ser magoado ou destruído. Mas as crianças não são de pedra, Vossa Graça. Elas devem ser suaves, ternas e vulneráveis. É isso que as torna crianças. Por um longo momento, ele simplesmente olhou para ela. Então, 15 libras não são suficientes para o trabalho que você está fazendo? Vou aumentar para 30. Não foi um pedido de desculpas, não foi um reconhecimento de que ela poderia estar certa, mas foi alguma coisa. Obrigada, Vossa Graça. Julian, disse ele abruptamente. Quando estivermos a discutir sobre Aloan, pode chamar-me Julian. Era uma rachadura na armadura, pequena, mas significativa. Julian, disse Clara, testando o nome. Parecia perigoso na sua língua. Íntimo. Então deve chamar-me Clara. Clara. A maneira como ele disse isso com aquela voz grave fez algo vibrar no seu estômago. Boa noite, Clara. Boa noite. Ela observou-o descer as escadas, os ombros largos desaparecendo nas sombras. Só quando ele se foi é que ela se permitiu reconhecer a verdade. Julian Montfort era perigoso, não porque fosse frio ou cruel, mas porque por baixo daquela aparência fria havia um homem capaz de sentimentos profundos. E Clara começava a suspeitar que queria muito ser aquela que lhe ensinasse a sentir novamente. 3 semanas se passaram e a casa Montfort transformou-se. Começou com pequenas coisas. Ellen começou a tomar o pequeno almoço na sala de estar com a avó, em vez de comer no quarto das crianças. Os seus vestidos cinzentos e severos foram discretamente substituídos por musselinas mais leves, em tons suaves de azul e rosa. As cortinas da sala de aula foram abertas, deixando entrar o pálido sol de novembro, e lentamente, com cautela, Julian começou a juntar-se a eles nas aulas de Eloin. No início, ficava rígido junto à porta, mas depois foi se aproximando gradualmente. Clara observava-o a esforçar-se para não interferir. Via o seu maxilar cerrar-se quando ela permitia que Eloin cometesse erros e aprendesse com eles, em vez de a corrigir imediatamente. Ela nunca aprenderá a disciplina adequada se permitir tal negligência, disse ele uma tarde, depois de Eloin ter passado 20 minutos a tentar resolver um problema de matemática sozinha.
Ela nunca aprenderá a pensar por si mesma se não lhe for permitido lutar, respondeu Clara calmamente. Observe. Ambos observaram quando o rosto de Eloy de repente se iluminou com a compreensão. Oh, agora percebi. A resposta é 12, não é? É? Perguntou Clara. Sim, porque se somar estes três e estes três, e estes três, e estes três. Elon resolveu o problema em voz alta, a sua confiança a crescer a cada passo. Isso dá 12. Excelente raciocínio, querida. Muito bem. Elon sorriu, depois virou-se para o pai. Viste, papá? Eu mesmo descobri. Eu vi. A voz de Julian era rude, mas os seus olhos tinham se suavizado. Fizeste muito bem mesmo. Após a lição, enquanto Eloy corria para brincar no jardim sob o olhar atento de uma ama, Julian ficou para trás. Tinhas razão, disse ele abruptamente, em deixá-la pensar por si mesma. Eu tenho sido, ele fez uma pausa, claramente lutando para admitir. Eu tenho sido muito rígido. Você tem estado com medo, disse Clara gentilmente. Há uma diferença. Eu falhei com Alice. As palavras pareciam arrancadas dele. Ela ficou doente por meses, e eu não percebi. Eu estava muito ocupado com os negócios, com o parlamento, com assuntos que eu achava importantes. Quando percebi que ela estava realmente doente, já era tarde demais. O médico disse que se eu tivesse chamado mais cedo, ele não terminou. Não precisava. Então, decidiste controlar tudo o que podias, disse Clara suavemente. Perceber cada detalhe, gerir cada aspecto da tua casa e da vida da tua filha. Porque se pudesses manter o controle perfeito, talvez nada mais escapasse dos teus dedos. Parece um pouco tolo quando colocas dessa forma. Parece humano. Todos reagimos ao luto à nossa maneira. Mas Julian, ela hesitou, depois deu um pequeno passo para mais perto. Não podes proteger a Ian de todos os males. A vida vai magoá-la, desapontá-la, desafiá-la. A tua tarefa não é impedir isso. É dar-lhe força e resiliência para enfrentar isso. E acreditas que risos e canções sobre patos vão proporcionar essa força. Acredito que o amor vai proporcionar isso. O resto é simplesmente método. Ele ficou em silêncio por um longo momento, os olhos a procurarem o rosto dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Eles estavam muito próximos agora, próximos o suficiente para que ela pudesse ver as linhas tênues nos cantos dos olhos dele, os fios prateados entremeados no cabelo escuro nas têmporas. És bastante notável, disse ele baixinho. Sabes disso, não sabes? Antes que Clara pudesse responder, a voz de Beata Trick soou da porta. Julian, aí estás tu. Preciso que resolvas uma disputa com a senhora Hickson sobre os preparativos para o Natal. Já estamos atrasados e se não... Oh, ela parou, observando a cena com evidente deleite. Estou a interromper? De forma alguma, disse Clara rapidamente, recuando. Eu estava prestes a ver como estava Alon no jardim. Ela fugiu antes que qualquer um deles pudesse detê-la, com o coração batendo forte contra as costelas. Naquela noite, Beatriz encurralou Clara na biblioteca. Minha querida, disse ela, acomodando-se na cadeira ao lado de Clara com o ar de alguém preparada para uma longa conversa. Acho que devemos ter uma conversa franca. Clara sentiu um frio na barriga. Vossa Graça? Oh, chame-me Beatriz. Vossa Graça faz-me sentir antiga. A duquesa de Dagger sorriu calorosamente. Queria dizer-lhe o quanto estou grata pelo que fez pela Eloan. A mudança nela é nada menos que milagrosa. Ela é uma criança maravilhosa. Ela simplesmente precisava de ser vista como uma criança, em vez de um problema a ser resolvido. Sim, estou ciente. Os olhos perspicazes de Beatriz estudaram Clara com uma percepção inquietante. Também observei a mudança no meu filho. Clara sentiu o calor subir pelo pescoço. Não sei ao certo o que quer dizer. Claro que sabe. É uma mulher inteligente e reparou na forma como ele olha para si quando pensa que ninguém está a ver. Na forma como ele inventa desculpas para estar presente durante as aulas. Na forma como a voz dele muda quando pronuncia o seu nome. Beatriz. Não estou a criticar, querida. Muito pelo contrário. Julian está meio morto desde a morte de Alice. Não que o casamento fosse particularmente feliz, mesmo antes da doença dela. Foi um casamento arranjado, quando mal tinham saído da escola, por obrigação e tudo mais. Eles gostavam um do outro, suponho, mas não havia paixão, nem parceria verdadeira, e então ela morreu.
e ele trancou completamente o coração que tinha. Beatriz estendeu a mão e acariciou a mão de Clara. Tu trouxeste-o de volta à vida. Fizeste-o sentir novamente. E só por isso eu poderia beijar-te. Não fiz isso. Sou apenas a instrutora da filha dele. Não tenho aspirações além de... Oh, por favor. Não nasci ontem. E tu também não. Também vi a forma como olhas para ele. O sorriso de Beatrix tornou-se malicioso. Tudo o que estou a dizer é que se algo se desenvolvesse entre ti e Julian, terias o meu total apoio e a minha ajuda, caso precisasses. Nada pode se desenvolver, disse Clara com firmeza, mesmo que o seu coração insistisse no contrário. A distância entre um duque e uma mulher gentil e empobrecida é intransponível. Bobagem. Julian é rico e poderoso o suficiente para se casar com uma limpa chaminés, se assim o desejar. A sociedade iria cochichar por uma temporada e depois passaria para o próximo escândalo. Beatriz levantou-se, alisando as saias. Além disso, o amor tem uma maneira de fazer com que o intransponível pareça de repente bastante administrável. Você verá. Depois que ela saiu, Clara sentou-se na escuridão crescente com o livro esquecido no colo. Amor. Era isso que era? Essa consciência constante da presença de Julian, a forma como o seu pulso acelerava quando ele entrava numa sala, o calor que se espalhava pelo seu peito quando ele sorria para a filha, ou a dor aguda que sentia quando a guarda dele baixava e ela vislumbrava o homem solitário e triste por baixo da armadura do duque. Era uma tolice, perigoso, um caminho que só poderia levar a um coração partido. Mas enquanto estava sentada na biblioteca, com o seu cheiro a papel velho e velas de cera de abelha, Clara reconheceu uma verdade que vinha evitando. Já era tarde demais para proteger o seu coração. Ela tinha se apaixonado por Julian Montfort e não fazia a menor ideia do que fazer a respeito. A tensão entre eles aumentava a cada dia que passava. Estava presente no toque dos dedos quando Julian entregou um livro a Clara, na forma como o seu olhar permanecia no rosto dela durante as aulas de piano de Aloan, no silêncio carregado que se instalava sempre que ficavam sozinhos. Numa tarde no início de dezembro, Clara cometeu o erro de sair sem o seu manto. Ela só queria buscar Eluin no jardim, mas a criança correu à frente, deixando Clara a tremer no vento cortante. Vais apanhar uma morte. Ela virou-se e viu Julian a caminhar em sua direção, já tirando o casaco. Antes que ela pudesse protestar, ele colocou-o sobre os ombros dela. Era pesado e quente, com o aroma de sândalo e algo único dele. Obrigada, ela conseguiu dizer. Ele ficou muito perto, com as mãos ainda pousadas nos ombros dela, onde havia colocado o casaco. Devias cuidar melhor de ti. Sou perfeitamente capaz. Sei que és capaz. És a mulher mais capaz que já conheci. Mas mesmo mulheres capazes precisam de alguém para cuidar delas ocasionalmente. Os seus polegares moviam-se em pequenos círculos contra os ombros dela, o toque queimando através do tecido do vestido. Clara aprendeu a respiração. Julian, papá, Lady Clara, venham ver o que encontrei. Eles se afastaram quando Eloin veio correndo em direção a eles, segurando algo nas mãos. Julian limpou a garganta ruidosamente e deu um passo para trás. O que é isso, querida? Uma crisálida. E olha, dá para ver a borboleta dentro. Lady Clara diz que na primavera ela vai emergir e voar para longe. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Julian concordou, mas seus olhos estavam fixos em Clara, não na crisálida. Naquela noite, Clara ficou acordada em seu pequeno quarto, com o casaco de Julian ainda pendurado na cadeira. Ela deveria devolvê-lo, deveria colocar distância entre si e esses sentimentos perigosos. Em vez disso, ela se viu a respirar o seu cheiro e a imaginar coisas impossíveis. O ponto de ruptura chegou 3 dias antes do Natal. Julian estava a trabalhar muitas horas, a gerir os assuntos comerciais de fim de ano. Clara só ouvia de passagem, em breves encontros nos corredores, em refeições silenciosas onde ele se sentava numa extremidade da longa mesa de jantar e ela na outra, formal e distante. Ela disse a si mesma que era melhor assim, que o espaço entre eles era necessário e bom. Então ele a chamou ao seu escritório. O coração de Clara bateu forte. Entre. Ele estava à sua secretária, como sempre, rodeado de papéis e livros contábeis, mas quando olhou para cima, seu rosto estava marcado pelo cansaço. Clara, obrigado por vir.
Por favor, sente-se. Ela sentou-se na ponta da cadeira, com as mãos firmemente cruzadas no colo. Estive a rever as contas da casa, disse ele sem preâmbulos. E estou preocupado. O seu estômago revirou-se. Preocupado? Está aqui há quase 2 meses. Trabalha desde o amanhecer até bem depois do anoitecer. Ensina a Eloy, sim, mas também assumiu responsabilidades muito além daquelas para as quais a contratei. Reorganizou o quarto das crianças, coordenou com a equipa da cozinha para garantir que o Eloy tem refeições adequadas e até começou a supervisionar as empregadas que cuidam dessa ala da casa. Está a funcionar como governanta, companheira e administradora da casa. Não me importo com o trabalho extra e estou a pagar-lhe 30 libras por mês, menos do que pago ao meu mordomo Mor, disse ele. As bochechas de Clara ficaram vermelhas. O salário é adequado, é insultuoso. Ele recostou-se na cadeira, os olhos cinzentos fixos no rosto dela. Vou aumentá-lo para 60 libras, com efeito imediato, e estou a mudar formalmente o seu título de companheira e instrutora para governanta. É mais apropriado às suas funções reais. 60 libras. Era generoso? Mais do que generoso. Era o suficiente para pagar as dívidas menores do pai dela e evitar que a propriedade fosse executada por mais um ano, pelo menos. Era também um limite claro, um lembrete do que ela era. Uma empregada, uma governanta, não uma senhora da casa, não uma potencial. Clara levantou-se abruptamente. Se é tudo, Vossa Graça, devo regressar a Eloane. Clara, obrigado pelo aumento da remuneração. É muito generoso? Há mais alguma coisa? Ela viu uma expressão de mágoa passar pelo rosto dele, rapidamente mascarada. Não, nada mais. Ela chegou à porta antes que a voz dele aparasse. Não quis ofendê-la. Clara virou-se. Não me ofendeu. Foi muito claro sobre a minha posição nesta casa, e agradeço a clareza. Isso não é... Ele passou a mão pelo cabelo, a frustração evidente em cada linha do seu corpo. Maldita Clara. Estou a tentar fazer a coisa certa aqui. A coisa certa teria sido não olhar para mim da maneira como tem olhado, disse ela com a voz trêmula. A coisa certa teria sido manter uma distância adequada, mas, em vez disso, você me confunde. Fica muito perto, toca nos meus ombros, me dá o seu casaco e me faz sentir coisas que não tenho o direito de sentir. E depois lembras-me que sou uma funcionária, que há uma distância intransponível entre nós. Então, sim, Vossa Graça, talvez a clareza seja exatamente o que eu preciso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então Julian começou a se mover, contornando a sua secretária com uma velocidade surpreendente. Ele parou a poucos centímetros dela, perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar os seus olhos. Achas que eu não sei que há distância entre nós? A sua voz era baixa, áspera. Acha que não fico acordado à noite catalogando todas as razões pelas quais devo ficar longe de si? É minha funcionária. É jovem o suficiente para ser, bem, não minha filha, mas certamente jovem demais para um homem de 5 e 30. Passou por dificuldades e perdas e merece segurança. Não as complicações de um envolvimento com o seu empregador. Eu listei todas as objeções racionais centenas de vezes. Então por quê? Porque nada disso importa quando estás perto de mim. As palavras parecem arrancadas dele, porque penso em ti constantemente. Porque a Eloane me pergunta todas as manhãs se reparei como estás bonita, e eu quero dizer-lhe que não reparei em mais nada. Porque ontem riste de alguma coisa, disse ela, e eu quis atravessar a sala. E ele interrompeu-se respirando com dificuldade. E o quê? Clara sussurrou. Isso, ele beijou-a. Não foi um beijo hesitante ou gentil. Foi intenso e desesperado. O beijo de um homem que se conteve por muito tempo. As suas mãos emolduraram o rosto dela, inclinando-o para o seu, e a contenção cuidadosamente construída por Clara se despedaçou. Ela o beijou de volta com todo o desejo que vinha reprimindo, os dedos agarrados à lapela dele, o corpo arqueado contra o dele. Ele soltou um som grave e a empurrou contra a porta, sua boca deixando um rasto de fogo ao longo de seu queixo, sua garganta, céus misericordiosos. Eles se afastaram rapidamente. Beatrice ficou paralisada na porta, a porta que ligava à sala de estar, não ao corredor, graças a Deus, com a mão pressionada contra o coração. Beatrice, Julian começou com a voz áspera. Isto não é... Oh, fique quieto, Julian.
É exatamente o que parece, e estou encantado. Os olhos da duquesa viúva brilharam com malícia. Embora talvez da próxima vez você possa trancar as portas, a senhora Hickson chegará em um momento com o serviço de chá e suspeito que ela seja menos tolerante do que eu. Clara Ara queria que o chão se abrisse e a engolisse inteira. Eu devo ir. Você deve ficar, Beatrice rebateu. Vocês dois devem ficar e devem discutir o que vem a seguir como adultos racionais. O que eu percebo que é pedir muito, dado que vocês estavam apenas tentando devorar um ao outro contra a porta do escritório. Mas, mãe, Julian disse com os dentes cerrados, sua ajuda não é necessária. Não, então você tem um plano para lidar com essa situação? O silêncio foi condenatório. Eu imaginei. Beatrice acomodou-se numa das cadeiras com o ar de uma mulher preparando-se para uma longa estadia. Muito bem, eis o que vai acontecer. Julian, vais reconhecer que te apaixonaste pela Clara. Clara, vais reconhecer que te apaixonaste pelo Julian. E depois vamos todos discutir como lidar com os aspectos práticos sem causar um escândalo que dará que falar durante décadas. Não posso, começou Clara. Ame-me, Julian concluiu calmamente. Porque eu amo-te. Tenho tentado não amar, mas aparentemente não sou muito bom a controlar o meu próprio coração. O mundo pareceu inclinar-se. Clara olhou para ele, para este homem orgulhoso e difícil que acabara de se expor diante da sua mãe, de Deus e de qualquer pessoa que pudesse estar a ouvir. A sua voz falhou. Ela tentou novamente. Eu amo-te, mas Julian, tu és um duque. Eu não sou ninguém. Não tenho fortuna, nem conexões, nada a oferecer. Tu trouxeste a minha filha de volta à vida. Tu trouxeste-me de volta à vida. Se achas que fortuna e conexões superam isso, então não estiveste a prestar atenção. A sociedade será impiedosa. Deixa-os serem impiedosos. Sou rico e poderoso o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. Ele estendeu a mão para as mãos dela, segurando-as com força. Diz sim, Clara. Diz que vais ficar comigo. Diga que será minha esposa e mãe de Aloan, e deixe-me passar o resto da minha vida tentando merecer você. Tudo isso está a acontecer muito rápido. Podemos esperar, se preferir, um namoro adequado com flores, poesia e tudo o mais que se faz. Mas devo avisar que sou péssimo em poesia e não tenho nenhum talento para arranjos florais. Apesar de tudo, Clara riu. Você é ridículo, estou apaixonado. Aparentemente, tem um efeito semelhante. A sua expressão ficou séria. Mas, sinceramente, Clara, podemos levar isto com a calma que precisares. Não vou apressar-te em nada sobre o que não tenha certeza. Ela olhou nos seus olhos cinzentos, vendo a vulnerabilidade ali, a esperança. E pensou em Elo, que já tinha começado a chamá-la de Mamã Clara quando achava que ninguém estava a ouvir. Em Beatrice, que se tornara mais uma mãe para ela em 2 meses do que a sua própria mãe tinha sido em 23 anos. Nesta casa que de alguma forma se tornara o seu lar. Sim, ela disse, sim, eu caso com você. O sorriso de Julian foi transformador, iluminando todo o seu rosto com uma alegria que ela nunca tinha visto antes. Ele a puxou para perto, encostando a testa na dela. Graças a Deus eu estava ficando sem argumentos racionais. Oh, você nunca teve argumentos racionais, disse Beatrice alegremente. Tinhas desespero e determinação e uma completa incapacidade de admitir quando estás errado. Mas parece que deu certo. Agora, quanto aos aspectos práticos. Mas antes que ela pudesse continuar, a porta se abriu e Elohim apareceu, com o rosto iluminado de emoção. Papai e Lady Clara, está nevando. Venham ver. O jardim inteiro está... Ela parou, absorvendo a cena. Por que estão todos a chorar? Estão tristes, felizes, disse Clara, correndo para os olhos dela. Estamos felizes, querida. Por que estás feliz? Julian ajoelhou-se, colocando-se ao nível da filha. Como te sentirias se a senhora Clara ficasse conosco para sempre? Se ela se tornasse a tua mãe? Os olhos de Elohim arregalaram-se. Então ela lançou-se sobre Clara com força suficiente para quase derrubá-la. Sim, sim, sim. Por favor, diga que sim. Por favor, fique para sempre e seja minha mãe e nunca vá embora. Eu vou ficar, prometeu Clara, abraçando a criança. Não vou a lugar nenhum. A cabeça de Elohim encontrou a de Julian,
E no seu olhar ela viu tudo o que tinha medo de esperar. Amor, promessa, lar. O noivado foi anunciado no dia de Natal. Beatrice defendia um período mais longo antes de torná-lo público, mas Julian foi inflexível. Não vou deixar Clara continuar como minha funcionária enquanto estivermos noivos. É impróprio e daria munição para as fofocas. Vamos anunciar agora, casar na primavera e enfrentar qualquer um que ousar se opor. A resposta inicial do seu pequeno círculo social, principalmente vizinhos e colegas de trabalho de Julian, foi cautelosamente positiva. Afinal, Clara era filha de um conde, mesmo que empobrecida. O casamento era incomum, talvez, mas não escandaloso. Então os jornais de Londres descobriram. O primeiro artigo apareceu no início de janeiro, enquanto Clara e Julian planejavam o casamento. Ela estava na sala de estar com Beatrice a organizar os convites quando Julian entrou com um jornal apertado na mão. Não leia, disse ele com firmeza. Naturalmente, Clara imediatamente pegou o jornal. A escolha desesperada do Duque, leu em voz alta. Fontes próximas ao Duque de Montfort confirmaram que Sua Excelência realmente se comprometeu com Lady Clara Ashcombe, anteriormente empregada como governanta de sua filha mais nova. Lady Clara, filha do falecido e muito lamentado Conde de Ashcombe, tem vivido na miséria desde que a morte de seu pai a deixou sem dinheiro e sem amigos. Só podemos especular como a jovem empreendedora conseguiu uma posição tão vantajosa na casa do Duque e posteriormente no seu afeto. A implicação era clara e cruel. As mãos de Clara estavam firmes quando ela pousou o jornal, mas por dentro sentiu algo partir-se. Bem, eles não perderam tempo, pois não? É um disparate completo, resmungou Julian. Vou processá-los por difamação. Vou. Não farás nada, interrompeu Clara. Isso só daria mais atenção à história. Vamos ignorar e continuar como planejado. Mas o estrago já estava feito. Mais artigos se seguiram, cada um mais criativo em suas insinuações do que o anterior. Clara era retratada alternadamente como uma aventureira intrigante que seduziu o seu empregador, uma caçadora de fortunas desesperada que prendeu um viúvo de luto, ou, mais criativamente, uma governanta calculista que deliberadamente se tornou indispensável para uma criança sem mãe. A reação do público foi previsivelmente cruel. Várias famílias que haviam aceitado o convite de casamento enviaram desculpas. Outras que antes eram cordiais com Julian, de repente se viram indisponíveis para reuniões. Clara suportou tudo com compostura aparente, mas Julian viu o impacto que isso teve. Ela ficou mais quieta, mais retraída. O brilho que o atraíra para ela começou a esmorecer. Talvez, disse ela uma noite, quase um mês após o anúncio do noivado, devêssemos considerar um noivado mais longo. Dar tempo à sociedade para se ajustar à ideia. Se nos casarmos muito rapidamente, isso só confirmará as suspeitas deles. Eles estavam na biblioteca, aparentemente a rever os planos do casamento. Mas Julian podia ver a derrota nos olhos dela. E isso o enfureceu. Absolutamente não. Vamos casar em abril como planejado, Julian. Não. Ele pousou o copo com força suficiente para fazê-lo tilintar. Não vou permitir que um bando de aristocratas entediados e jornalistas fofoqueiros ditem a minha vida ou a sua. Não se trata apenas de nós. Temos que pensar na Eloane. As coisas que estão a dizer sobre mim, se ela ouvir, Eloane, sabe que a ama. Isso é tudo o que importa. É mesmo? A voz de Clara estava aguda de frustração. Quando ela for mais velha, quando entrar na sociedade, eles vão lembrar-se disso. Vão cochichar sobre como a sua madrasta era a governanta que conquistou um duque. Isso pode afetar as suas perspectivas, a ela. Então encontraremos um marido para ela que tenha o bom senso de valorizar o caráter acima dos boatos. Clara, por que estás a deixá-los vencer? Porque talvez eles estejam certos. As palavras saíram da sua boca. Talvez eu seja uma caçadora de fortunas. Talvez eu tenha planejado, calculado e me tornado indispensável. Julian atravessou a sala em 3 passos. Ele segurou os ombros dela, forçando-a a olhar nos seus olhos. Pare de fazer isso consigo mesma. Mas e se? E se nada? Eu sei quem você é. Você é a mulher que cantou canções ridículas para fazer a minha filha rir. Que me enfrentou quando ninguém mais ousou. Que trouxe calor e vida de volta a esta casa sem moral. Você me ama pelo que eu sou,
não pelo que eu tenho. E eu te amo exatamente pela mesma razão. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. É tão difícil. Todos os dias há outro artigo, outro corte. E eu fico a pensar. E se um dia acordares e perceberes que eles estão certos? E se te arrependeres disso? Nunca. Ele puxou-a para perto, aconchegando-a contra o seu peito. Eu me arrependeria de muitas coisas na minha vida, Clara Ashcombe. Mas a Marte nunca será uma delas. Ela agarrou-se a ele, as suas lágrimas encharcando o seu casaco, e Julian fez uma promessa silenciosa. Quem quer que estivesse por trás dos piores boatos pagaria por isso. Ele era um duque com recursos e conexões que eles nem imaginavam, e usaria todos eles para proteger a mulher que amava. Foi Beatrice quem descobriu a fonte. Ela encurralou Julian em seu escritório uma tarde com uma expressão severa no rosto. É Amélia, disse ela sem preâmbulos. Julian ergueu os olhos da sua correspondência. Amélia, Lady Amelia Hardwicke, irmã mais nova de Alice. A compreensão tomou conta dele. Amélia sempre fora possessiva em relação à sua ligação com a família Montfort. Após a morte de Alice, ela presumiu que continuaria a ter um lugar de destaque na casa de Julian, talvez até imaginando que poderia eventualmente tornar-se a próxima duquesa. Como sabe? Porque a confrontei diretamente. Beatrice acomodou-se numa cadeira, parecendo em todos os aspectos a formidável duquesa que fora outrora. Fui visitá-la esta manhã e perguntei-lhe diretamente se ela estava a espalhar boatos maliciosos sobre a sua noiva. Ela negou, é claro, mas também não conseguiu esconder a satisfação pelo dano causado. Vou falar com ela. Não farás nada disso. Se a confrontares, confirmarás que a sua campanha está a funcionar. Não, precisamos de uma abordagem diferente. Os olhos de Beatrix brilharam com cálculo estratégico. Precisamos de lembrar à sociedade que Clara Ara não é uma desconhecida. Ela é filha de um conde com uma linhagem impecável. Precisamos de fazer com que vejam o que tu vês. E como propões que façamos isso? Um baile aqui na Montfort House. Uma grande celebração de noivado. Convidamos todos, e quero dizer todos, a nata da sociedade. Mostramos-lhes Clara Ara no seu elemento, graciosa, educada, encantadora. Lembramos-lhes que ela é uma deles. Julian estava cético. Achas que as pessoas que a têm rejeitado vão realmente comparecer? Oh, eles irão. A curiosidade por si só garantirá isso. Todos querem ver os governadores que conquistaram um duque. Precisamos apenas garantir que o que eles vejam mude as suas opiniões. Era um risco. Um espetáculo público poderia tanto justificar Clara Arara quanto humilhá-la ainda mais. Mas Julian se viu a concordar. Muito bem, mas vamos fazer isso direito. Não poupe despesas. Quero todos os detalhes. Perfeito. Deixe isso comigo, disse Beatrice, já levantando-se com o ar de um general a planear uma campanha. Vou garantir que seja uma noite que eles nunca esquecerão. Quando Julian contou a Clara sobre o baile, a reação dela não foi a que ele esperava. De jeito nenhum, Clara. Você quer me exibir na frente de toda a alta sociedade. Deixá-los me examinar como se eu fosse um espécime curioso. Julgar se sou digna de ser sua esposa. Quero mostrar a eles quem você realmente é, para lembrá-los de que você tem todo o direito de estar ao meu lado. Não preciso da aprovação deles, Julian. Talvez não, mas não vou deixar você viver sob uma nuvem de suspeitas pelo resto da vida. E mais importante, não vou deixar Eloan crescer ouvindo cochichos sobre a sua madrasta. Isso fez Clara parar para pensar. Julian aproveitou a vantagem. Uma noite, algumas horas de conversa educada e dança. Já enfrentaste coisas muito piores, é mesmo? Pelo menos quando era pobre e sozinha, só tinha de lidar com credores. Eles eram mercenários, mas honestos quanto a isso. A alta sociedade é mercenária e desonesta. Eles sorriem para mim enquanto seguram as facas na mão. Então enfrentaremos as facas deles juntos. Ele pegou nas mãos dela, com um aperto caloroso e firme. Já não estás sozinha, Clara. Tens-me a mim, a Beatrice e toda uma casa que te adora. Vamos superar isto juntos. Ela procurou o seu rosto, depois finalmente acenou com a cabeça. Um baile, mas não vou usar nada muito elaborado. Recuso-me a parecer que estou a esforçar-me demasiado. Usa um saco de batatas, se quiseres. Ainda assim, serás a mulher mais bonita do baile. Apesar de tudo, ela riu-se. Agora sei que estás apaixonado. A minha beleza nunca foi o meu principal atributo.
Talvez não, mas a tua coragem, a tua inteligência, a tua capacidade de amar, essas coisas são mais bonitas do que qualquer beleza convencional jamais poderia ser. Agora, continua a falar assim, e talvez eu acredite que me amas por mais do que a minha capacidade de cuidar da tua filha. Amo-te por mil razões, e cuidar brilhantemente da Eloane é apenas uma delas. Ele puxou-a para perto, respirando o aroma de lavanda do cabelo dela. Embora eu confesse que ver-te com ela faz o meu coração fazer coisas bastante extraordinárias, como, imagina como ficaria segurando um filho nosso. Clara aprendeu a respiração. Julian, sei que não discutimos isso e ainda não precisamos, mas me pego pensando nisso. Em uma casa cheia de crianças, em Eloane tendo irmãos e irmãs, em... Ela o silenciou com um beijo. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, ela encostou a testa na dele. Uma crise de cada vez, disse ela suavemente. Primeiro sobrevivemos a este baile. Depois, planejamos nosso casamento. Então, ela sorriu, então podemos discutir como encher esta enorme casa com mais pequenos Montforts. Isso é um sim? É um vamos ver, o que é mais do que você merece, considerando que acabou de me voluntariar para uma tortura social. Pelo que peço desculpa e prometo compensar-te amplamente depois de nos casarmos. O calor na voz dele fez-lhe arrepios. És encorajadora. Estou apaixonado. A condição parece ser permanente. O baile foi marcado para o primeiro sábado de março, dando a Beatrice 6 semanas para planear e a Clara Ara 6 semanas para entrar em pânico. Eloane, pelo menos, estava entusiasmado. Vais parecer uma princesa, mamã Clara. E o papá vai dançar contigo, e todos vão ver o quanto ele te ama, e vão saber que as histórias nos jornais são todas bobagens. Da boca das crianças, pensou Clara, se ao menos fosse assim tão simples. Mas à medida que a data se aproximava, ela viu-se envolvida nos preparativos, apesar das suas reservas. Beatrice insistiu em contratar uma costureira de Londres para criar o vestido de Clara Ara. Nada da costureira da aldeia, minha querida, não para isto. E o resultado foi de tirar o fôlego. O vestido era de seda, da cor da meia-noite, com um corte simples, mas elegante, com delicados bordados prateados que refletiam a luz. Fazia a pele de Clara Ara brilhar e os seus olhos parecerem incrivelmente profundos. Pareces a luz das estrelas, disse Julian, quando a viu com o vestido na prova final. A sua voz estava rouca de emoção. Pareço aterrorizada, corrigiu Clara Ara. Isso também, mas principalmente pareces a Starlight. A noite do baile chegou com um calor atípico para a época, como se a primavera tivesse decidido chegar mais cedo. A Montfort House brilhava com luzes, todos os candelabros acesos, todas as superfícies polidas até a perfeição. Clara estava no seu quarto, vestida com a sua seda da meia-noite, as mãos a tremer, enquanto a sua camareira lhe arranjava o cabelo. Tu consegues fazer isto, disse ela ao seu reflexo. Já sobreviveste a coisas piores. Consegues sobreviver a algumas horas de conversa educada. Uma batida à porta e Beatrice entrou. Magnífica, vestida de verde esmeralda. Oh, minha querida, estás linda. Ela atravessou a sala até Clara Ara, colocando as mãos nos seus ombros. Ouve-me. Essas pessoas, a maioria delas, são tolas. Elas seguem a moda e as fofocas porque não têm nada de substancial nas suas próprias vidas. Mas algumas delas valem a pena conhecer. Algumas delas verão além do escândalo e perceberão a mulher notável que há por baixo. Concentre-se nessas pessoas. Ignore o resto. E se houver mais do resto do que do primeiro, então vamos enfrentá-los juntos, com a cabeça erguida e a nossa dignidade intacta. Somos Montforts, não nos curvamos às fofocas. Ainda não sou uma Montfort. Tu és em todos os aspectos que importam. Beatrice apertou-lhe os ombros gentilmente. Agora vem. Julian está à espera e se conheço o meu filho, ele está a fazer um buraco no tapete. Julian estava realmente a andar de um lado para o outro quando elas desceram para o salão principal. Ele virou-se quando elas se aproximaram e a expressão em seu rosto fez toda a ansiedade de Clara Ara valer a pena. O teu... Ele parecia ter esquecido como as palavras funcionavam. Adequado, respondeu Clara Ara. Devastador. Absolutamente devastador. Se eu não tivesse 200 convidados a chegar a qualquer momento, trancaria-te no meu escritório e passaria a noite a convencer-te a fugir. Tentador. Mas Beatrice nunca nos perdoaria.
Absolutamente não, confirmou Beatriz. Agora posicionem-se todos. As primeiras carruagens estão a chegar. Clara Ara tomou o seu lugar ao lado de Julian, na entrada do salão de baile, bem ciente dos olhares curiosos dos criados, dos sussurros dos convidados que chegavam. A sua mão tremia ao colocá-la no braço de Julian. Calma, murmurou ele. Estou aqui. Os primeiros convidados entraram. Lord e Lady Pitton, amigos de longa data de Beatrice. Cumprimentaram Julian calorosamente. Depois viraram-se para Clara Ara com sorrisos genuínos. Lady Clara Ara, que prazer finalmente conhecê-la. Beatrice falou-nos muito sobre si. Tudo de bom, espero, conseguiu dizer Clara Ara. Tudo excelente. Estamos muito felizes por vocês dois. Um aliado. Clara Ara respirou um pouco mais aliviada. Mas então chegaram Lord e Lady Hardwicke, e com eles, Lady Amélia. Amélia era bela da maneira frágil da porcelana cara, traços perfeitos, tez impecável e olhos como lascas de gelo. Ela olhou Clara Ara de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Que curioso! A governanta a fazer de duquesa. O insulto pairou no ar. Clara Ara sentiu Julian ficar tenso ao seu lado, mas antes que ele pudesse responder, ela disse calmamente: Que gentileza sua ter vindo, Lady Amelia. Espero que aproveite a noite. Foi perfeitamente educado, perfeitamente neutro e tornou a grosseria de Amélia ainda mais óbvia. Lady Hardwicke corou. Amélia, realmente tudo bem, disse Clara Ara suavemente. Tenho certeza de que Lady Amélia não quis ofender. A dor pode fazer-nos dizer coisas que não queremos dizer. Sei que ela era muito próxima da falecida duquesa. Foi uma manobra magistral, atribuindo a maldade de Amélia ao luto, em vez de à malícia, ao mesmo tempo que lembrava a todos a graciosidade de Clara Ara sob pressão. Beatrice sorriu. A mão de Julian apertou o braço de Clara Ara em aprovação silenciosa. E Amélia, superada, não teve outra escolha a não ser seguir em frente. Muito bem, murmurou Julian, assim que estiveram fora do alcance dos ouvidos. Ela não é a primeira pessoa a menosprezar-me. Já tenho prática nisso. O resto da fila de recepção passou num borrão de nomes e rostos. Alguns convidados eram calorosos, outros neutros, outros claramente desaprovadores, mas nenhum ousou ser tão abertamente rude como Amélia. Finalmente, felizmente, o último convidado chegou. A orquestra começou a tocar e Julian virou-se para Clara Ara. Posso ter esta dança, minha senhora? Acho que deve. Seria estranho se não dançasse com a sua própria noiva. Dançaria consigo se fosse uma criada de cozinha. Embora confesse que este vestido me dá vontade de fazer muito mais do que dançar. Julian, ela sussurrou, sentindo as bochechas a aquecer. Comporte-se. Eu sempre me comporto. É profundamente chato. Espero que você me ensine a me comportar mal ocasionalmente depois que nos casarmos, é claro. Ele a conduziu para a pista de dança, e Clara Ara sentiu 200 pares de olhos acompanhando seus movimentos. A música cresceu e eles começaram a dançar a valsa. Todos estão a observar, ela sussurrou. Deixe-os observar. Deixa-os ver como és bonita. Como te encaixas perfeitamente nos meus braços. Como estou absolutamente, completamente e irrevogavelmente apaixonado. Vais fazer-me chorar. Por favor, não. Sei de fonte segura que chorar deixa o nariz vermelho. E preciso que sejas intimidantemente bonita por pelo menos mais 2 horas. Ela riu-se, apesar de si mesma. Onde aprendeste a ser charmoso? Certamente não foi na tua vida anterior como escultura de gelo. Foi contigo. Tu ensinaste-me que a vida não precisa ser só dever e disciplina. Que a alegria é possível, até mesmo necessária. Ele girou-a em uma volta, com a mão firme em sua cintura. Tu salvaste-me, Clara Ara, de todas as formas que uma pessoa pode ser salva. Agora estás definitivamente a tentar fazer-me chorar. Só estou a ser honesta. Os olhos dele encontraram os dela. Agora sérios. Aconteça o que acontecer esta noite, digam, ou pensem, ou escrevam o que quiserem nos seus jornais ridículos, nada disso importa. Tu és minha e eu sou teu, e isso é tudo o que importa. A dança terminou e Clara Ara viu-se imediatamente rodeada por uma sucessão de parceiros. Alguns dançaram com ela por curiosidade, outros por genuína simpatia. Ela passou por tudo isso com um olhar, hiperconsciente do olhar de Julian, acompanhando-a pela sala. Durante um intervalo entre as danças,
Beatrice apareceu ao seu lado com 2 taças de champanhe. Estás a ir muito bem, minha querida. Lady Pitton me disse que pelo menos 6 mulheres comentaram sobre como és adorável e graciosa. O Lord Ashford, lembras-te dele, o amigo de Julian de Cambridge, disse que és boa demais para o amigo enfadonho dele e que, se Julian estragar tudo, deves mandar uma mensagem e ele fugirá contigo. Clara Ara quase se engasgou com o champanhe. Ele não disse isso. Claro que disse. Julian parecia pronto para chamá-lo à atenção. Foi delicioso. A expressão de Beatrice ficou mais séria. Houve alguns rumores, é claro. Amelia tem espalhado veneno nos cantos. Mas acho que o consenso geral está a mudar a seu favor. Está a conquistá-los. Não estou a tentar conquistar ninguém. Só estou a tentar sobreviver. Na verdade, é a mesma coisa. Beatrice brindou com Clara Ara a sobrevivência. E a expressão no rosto de Amélia quando ela perceber que perdeu. Mais tarde, quando o jantar foi anunciado, Julian apareceu para acompanhar Clara Ara até a sala de jantar. Mas antes que pudessem se mover, Lady Amélia se colocou no caminho deles. Vossa Graça gostaria de pedir um momento do seu tempo. Há um assunto relacionado à propriedade de Alice que precisa ser discutido. Foi uma jogada inteligente. Julian dificilmente poderia recusar sem parecer rude. Mas Clara Ara viu o cálculo nos olhos de Amélia e soube que era mais um ataque. Claro, disse Julian friamente. Depois do jantar, a minha noiva e eu estávamos apenas... Oh, certamente a senhora Clara Ara pode dispensá-lo por alguns momentos. Afinal, ela deve estar bastante acostumada a se virar sem você. Entendo que é isso que as governantas fazem, se virar sozinhas. A provocação era clara. Clara Ara sentiu a sua raiva aumentar. Mas antes que pudesse responder, uma voz familiar cortou a tensão. Senhora Amélia, que prazer vê-la. Tenho querido pedir a sua opinião sobre um assunto da maior importância. Todos se viraram. Uma mulher idosa em magnífica seda roxa estava atrás de Amélia, seus olhos perspicazes brilhando com malícia. Duquesa de Pemberton, disse Amélia, incapaz de esconder sua surpresa. A Duquesa de Petton era uma das árbitras mais formidáveis da sociedade. Sua aprovação podia fazer ou destruir uma reputação. Sim, sim, olá, querida. Agora diga-me, ouvi rumores extraordinários sobre si a espalhar boatos sobre o noivado do duque. Não seria tão tola a ponto de falar mal da escolha de noiva de um viúvo enlutado, especialmente quando essa noiva é filha de um conde com uma linhagem que remonta à conquista. Certamente, até você consegue ver como isso a faria parecer. Qual é a palavra que estou procurando? Ah, sim, mesquinha. O rosto de Amélia ficou pálido, depois vermelho. Não sei do que Vossa Graça está falando. Ah, acho que sabe. E acho que todos aqui também sabem. Agora vá embora. Gostaria de falar com o casal de noivos. Amélia fugiu. A duquesa virou-se para Clara Ara e Julian com um sorriso satisfeito. Pronto, isso deve pôr um fim a esse disparate. Agora, Lady Clara Ara, Beatrice disse-me que é uma musicista talentosa. Espero que nos honre com uma apresentação após o jantar. Clara Ara recuperou a voz. Sim, claro, Vossa Graça. Seria uma honra. Excelente. Gosto bastante de um bom escândalo, mas gosto ainda mais de ver pessoas merecedoras receberem o que lhes é devido. E tu, minha querida, mereces ser feliz. Ambos merecem. Ela se afastou, deixando Clara Ara e Julian olhando para ela com espanto. Isso realmente aconteceu? Sussurrou Clara Ara. Acho que a Duquesa de Petton acabou de declarar que tu foste oficialmente aprovada, disse Julian, com admiração na voz. É a Clara. Isso é enorme. A opinião dela tem mais peso do que a de quase qualquer outra pessoa na sociedade. Então, o baile foi um sucesso. O baile foi um triunfo. Tu foste um triunfo. Ele levou a mão dela aos lábios, dando um beijo nos nós dos dedos. Eu disse-te que eles veriam o que eu vejo. O que vês? Tudo. Vejo absolutamente tudo quando olho para ti. O baile continuou até bem depois da meia-noite e, quando os últimos convidados partiram, Clara Ara estava exausta, mas eufórica. Eles tinham conseguido. Tinham enfrentado os boatos e saído vitoriosos. No hall de entrada, depois que a última carruagem partiu, Julian a puxou para os seus braços. Cansada, exausta, triunfante, aterrorizada, aliviada. Escolha qualquer uma ou todas. Que tal feliz? Clara Ara sorriu para ele. Sim, isso também. Definitivamente isso. Ótimo, porque tenho mais uma surpresa para ti.
Ele levou-a para o seu escritório, onde uma pilha de papéis esperava sobre a sua secretária. O que é isto? A hipoteca da propriedade do teu pai, toda paga. A casa é tua novamente, Clara, livre e desembaraçada. Ela olhou para os documentos, depois para ele. Julian, não posso, não pode simplesmente. Eu posso e fiz. É o meu presente de casamento para ti. Sei que tens memórias lá, boas memórias de antes da doença do teu pai. Achei que talvez quisesses ficar com ela. Talvez usá-la como casa de campo ou abrir uma escola lá, ou simplesmente saber que ela está lá, caso precises. Lágrimas escorreram pelo rosto de Clara. Isso é demais. Não é nada comparado ao que me deste. Ele segurou o rosto dela com as mãos, limpando gentilmente as lágrimas com os polegares. Você deu-me esperança, risos, amor. Você deu uma mãe a Elohim. Você fez desta casa um lar. Algumas hipotecas são um preço pequeno a pagar por isso. Eu amo-te, ela sussurrou, tanto que às vezes isso me assusta. Timo, porque eu amo-te ainda mais e pretendo passar o resto da minha vida provando isso. Ele beijou-a profundamente e intensamente, e Clara esqueceu-se do baile, das fofocas, de tudo, exceto do homem nos seus braços e do futuro brilhante que se estendia diante deles. O casamento aconteceu numa manhã ensolarada de abril, na capela da Montford House. Clara estava na pequena antecâmara, olhando para o seu reflexo no espelho. O seu vestido de noiva era de seda marfim, simples e elegante, com rendas delicadas nas mangas e no decote. Beatrice tinha entrelaçado flores de laranjeira no seu cabelo, e ela usava as pérolas da mãe de Julian, um presente de Beatrice que as tinha feito chorar as duas. Estás pronta, minha querida? Beatrice estava atrás dela, radiante em seda cor-de-rosa. Acho que sim, embora continue à espera de acordar e descobrir que tudo isto foi um sonho. Se for um sonho, estamos todas a sonhá-lo juntas, o que seria bastante extraordinário. Beatrice apertou os ombros dela. Julian já está na capela, andando naturalmente, e Elohim está vibrando de emoção. Ela está convencida de que isso a torna uma princesa. De certa forma, acho que sim, em todos os aspectos que importam. Você vai torná-la a menina mais feliz da Inglaterra, Clara. Você já fez isso. Uma batida suave na porta, e então Elohim apareceu, vestindo uma versão minúscula do vestido de Clara. Ela carregava uma cesta de pétalas de rosa e parecia tão adoravelmente solene que Clara teve que conter as lágrimas. Mamãe Clara, todos estão esperando. Está quase pronta, mamãe Clara. O nome tinha pegado, e cada vez que ela o ouvia, o coração de Clara se enchia de alegria. Estou pronta, querida. Vamos fazer o seu pai feliz. Ele já está feliz. Foi o que ele me disse esta manhã. Ele disse que hoje é o melhor dia da sua vida porque vai casar-se consigo. Ele disse mesmo isso? Sim. E depois disse-me que, depois de se casarem, vamos ser uma família de verdade e que talvez um dia eu tenha irmãos e irmãs. Acha que isso é verdade? Clara trocou um olhar com Beatrice, que tentava não rir. Acho que é muito possível, querida. Ótimo! Eu gostaria de ter uma irmã primeiro, por favor. Alguém para brincar de boneca. Os irmãos podem vir depois. Vou ver o que posso fazer. A música cresceu e Clara pegou o braço de Beatrix. Ela pediu à duquesa Dagger para levá-la até o altar, já que não tinha mais família para realizar essa honra. Pronta, murmurou Beatrice. Mais do que pronta. As portas da capela se abriram. A pequena capela estava lotada de amigos e familiares, muito diferente do enorme casamento social que poderia ter sido. Mas Clara e Julian queriam intimidade em vez de espetáculo, entes queridos em vez de obrigações. E lá no altar estava Julian. Ele usava um traje formal, o cabelo escuro ligeiramente despenteado, como se tivesse passado as mãos por ele, o que, conhecendo Julian, ele provavelmente tinha feito. Mas quando viu Clara, todo o seu rosto se transformou. Maravilha, alegria, amor, tudo isso à vista de todos. Clara caminhou em direção a ele, com o coração tão cheio que pensou que fosse explodir. E Loan espalhou pétalas de rosa à sua frente, levando seu papel muito a sério. Quando chegaram ao altar, Beatrice colocou a mão de Clara na de Julian e deu um passo para trás. Olá, sussurrou Clara. Olá, ele sussurrou de volta.
Estás lindo. És tendencioso. Absolutamente, completamente e irrevogavelmente, o vigário limpou a garganta. Se pudermos começar, a cerimônia passou num borrão de palavras e promessas. Clara ouviu-se repetir os votos. Sentiu Julian colocar um anel no seu dedo, uma aliança de ouro com safiras que combinavam com os olhos dele. Eu agora vos declaro marido e mulher. Vossa graça pode beijar a noiva. Julian não precisou que lhe dissessem duas vezes. Puxou Clara para os seus braços e beijou-a com tanta ternura que metade da congregação suspirou. Quando finalmente se separaram, Eloana aplaudiu. Viva! Agora somos uma família de verdade. Risos ecoaram pela capela. Julian pegou a sua filha no colo com um braço, enquanto mantinha o outro em volta de Clara. A família mais perfeita de toda a Inglaterra, declarou ele. Agora, quem quer bolo? O almoço de casamento foi realizado nos jardins da Montfort House, sob um céu tão azul que parecia pintado. Clara passou por tudo isso em um dia de felicidade, aceitando parabéns, abraçando amigos, rindo das histórias cada vez mais escandalosas de Beatrix. À medida que a tarde avançava, os convidados começaram a partir. Finalmente, apenas a família permaneceu. Julian, Clara, Eloine e Beatrice sentaram-se no jardim enquanto o sol começava a se pôr. Bem, disse Beatrice, levantando o copo, a nova duquesa de Montfort, que ela traga tanta alegria para esta família, quanto já trouxe para o coração desta velha senhora. A Clara, repetiu Julian, sem tirar os olhos do rosto da esposa. A mamã, acrescentou Eloane. A melhor mãe do mundo. A garganta de Clara apertou-se. A família, aquela em que nascemos e aquela que escolhemos. Obrigada por me escolher. Mais tarde, depois de Eloane ter sido levado para a cama por uma ama radiante e Beatrice ter se retirado discretamente para os seus aposentos, Julian levou Clara para a biblioteca. Tenho uma coisa para ti, disse ele. Outro presente, Julian. Já me deste tanto. Este é diferente. Ele entregou-lhe um diário encadernado em couro. Abre-o. Dentro, escritas com a caligrafia precisa de Julian, estavam palavras que fizeram os seus olhos arderem com lágrimas. Minha querida Clara, nem sempre fui um bom homem. Eu era frio, controlador, mais preocupado com o dever do que com a alegria. Acreditava que o amor tornava a pessoa vulnerável e que a vulnerabilidade era fraqueza. Eu estava errado sobre tantas coisas. Tu me ensinaste que força não é a ausência de vulnerabilidade. É a coragem de ser vulnerável mesmo assim. Tu me mostraste que controle é uma ilusão, mas conexão é real. Tu me devolveste minha filha, meu riso, minha capacidade de sentir. Este diário contém todas as coisas que eu deveria ter dito durante nosso namoro, mas era teimoso ou orgulhoso demais para expressar. A cada momento, eu me apaixonava mais profundamente por ti. Cada vez que me surpreendeste, desafiaste, mudaste. Estou a escrever isso agora para que daqui a alguns anos, quando estivermos velhos e os nossos filhos estiverem crescidos e a Montfort House estiver cheia de netos, tenhas a prova de que eu sabia desde o início o quanto eu era afortunada, abençoada, totalmente, completamente tua, todo o meu amor, sempre. Julian. Clara olhou para cima e viu que ele a observava com uma expressão de tanta ternura que lhe tirou o fôlego. Não sou bom com palavras, disse ele suavemente. Não como tu, mas queria que tivesses algo permanente, algo que expressasse o que às vezes não consigo dizer. És melhor com palavras do que imaginas. Ela colocou o diário de lado e se moveu para os braços dele. E tu também és muito bom em outras coisas, como beijar. És excelente a beijar. Um grande elogio, sem dúvida. Queres fazer uma demonstração da minha habilidade? Ela fez isso de forma bastante completa. Quando finalmente pararam para respirar, ambos ofegantes, Julian encostou a testa na dela. Nunca pensei que teria isto, admitiu ele. Depois que Alice morreu, pensei que estava acabado. Aquela dor e aquele dever eram tudo o que me restava. E então tu entraste na minha casa, molhada e desafiadora, e tudo mudou. Eu estava apavorado naquele dia. Tu não demonstraste isso. Apenas levantaste o queixo e disseste que eu estava errado sobre a minha própria filha. Ninguém se atrevia a falar comigo assim há anos. Provavelmente porque és intimidante, poderosa e duquesa. Duquesa!
É uma palavra que eu inventei. Ele riu com um som rico e caloroso. Tu inventaste? Claro que sim. A minha duquesa inventando palavras e regras e tá, em geral, virando o meu mundo cuidadosamente ordenado de cabeça para baixo. Isso é uma reclamação? Nunca. É uma celebração. Ele beijou-a novamente, mais devagar desta vez, mais profundamente. Eu amo-te, Clara Montford, ó minha esposa, minha duquesa, meu tudo. Eu também te amo, meu duque impossível, teimoso e maravilhoso. Eles ficaram ali enquanto a escuridão caía, envolvidos nos braços um do outro, enquanto a casa Montford se acomodava em um silêncio pacífico ao seu redor. 5 anos depois, ela e Margaret Montford, larguem o vosso irmão agora mesmo. A voz de Clara ecoou pelo jardim, exasperada, mas divertida. Ela estava no terraço da casa Montfort, com uma mão apoiada na barriga de grávida, observando Elelwyn, de 11 anos, a perseguir o irmão Thomas, de 3 anos, ao redor das roseiras. Mas mamãe, ele pegou o meu livro. Ele tem 3 anos. Ele nem sabe para que serve um livro. Provavelmente acha que é um chapéu. Não é um chapéu. Ilan, querido, por favor, lembre-se de que deve dar o exemplo. Onde está a sua irmã? Alexandra está com o papá. Estão a ver cavalos. Na hora certa, Julian apareceu vindo da direção dos estábulos. Alexandra, de 2 anos, estava em cima dos ombros dele, ambos cobertos de feno. Antes que diga alguma coisa, Julian começou. Foi ideia da Alexandra investigar o estábulo. Claro que foi. A nossa filha nunca tem culpa de nada. Clara tentou parecer severa, mas era difícil quando a filha estava a rir e o marido parecia tão maravilhosamente desgrenhado. Em minha defesa, eu tentei impedi-la. Ela é incrivelmente determinada para alguém que pesa menos do que um saco de farinha. Ela herdou isso de ti. Ela não herdou nada disso. Ela herdou isso de ti. Eu sou calmo e razoável o tempo todo. Eloan bufou de sua posição entre as roseiras. Papai, você discutiu com o vigário por 20 minutos no domingo passado sobre a interpretação correta daquele versículo da Bíblia. Foi uma discussão teológica, não uma discussão. Há uma diferença. Clara riu, o som brilhante no ar da primavera. Julian sentou Alexandra e foi até sua esposa, passando os braços ao redor dela, ou o máximo que sua barriga permitia. Como você está se sentindo? Ele murmurou. Enorme. Este vai ser enorme. Estou convencida de que estou grávida de um pequeno cavalo ou de outro Montfort opinativo. Que Deus nos ajude. Ele sorriu e colocou a mão na barriga dela. Imediatamente o bebê deu um pontapé. Ainda ativo, pelo que vejo. Ativo é um eufemismo. Esta criança não para de se mexer há 3 dias. Começo a suspeitar que está a treinar para o atletismo ou a planear a sua fuga. Também é possível. Eles ficaram ali juntos, observando os filhos brincarem no jardim. Elo agora ensinava Thomas a fazer coroas de margaridas. Alexandra perseguia borboletas com determinação obstinada. Você já pensou onde estaríamos se você não tivesse ido embora naquele dia? Julian perguntou baixinho. Clara sabia exatamente a que dia ele se referia. O tempo todo, embora eu suspeite que você acabaria voltando à razão. Não tenho tanta certeza. Eu era extremamente teimosa. Era? Ele riu e puxou-a para mais perto. É verdade. Sou extremamente teimosa. No presente, é uma das coisas que adoro em ti, entre muitas outras, como a tua dedicação aos nossos filhos. A maneira como te deixaste amolecer com eles. Bem, relativamente amolecer, quando antes eras tão rígida. A maneira como me olhas como se eu fosse a coisa mais preciosa do teu mundo. Tu és a coisa mais preciosa do meu mundo. Tu e esses terríveis seres que criamos. Ele beijou a têmpora dela. Embora eu confesse que ver-te a engordar com os nossos filhos nunca se torna enfadonho. És linda assim. Estou enorme. Lindamente enorme. Isso não é melhor. Que tal magnificamente, gloriosamente, esplendidamente grávida? Ela deu-lhe uma palmada no peito. Para de tentar me encantar. Não consigo evitar. Encantar-te é uma das minhas atividades favoritas, perdendo apenas para Julian e as crianças. Eu ia dizer ler poesia juntos. O que estavas a pensar? És impossível, impossivelmente apaixonado por ti. Há uma diferença. Beatrice apareceu da casa, seus cabelos prateados brilhando à luz do sol.
Aos 68 anos, ela estava formidável como sempre, embora a idade a tivesse suavizado um pouco. Lá estão vocês, escondidos no jardim, enquanto eu cuido da casa a manhã toda. Mas seus olhos brilhavam. O almoço será servido em 20 minutos, então é melhor vocês deixarem a sua tribo apresentável. Obrigada, Beatrice, disse Clara calorosamente. O que faríamos sem você? Caírem no caos, imagino, embora vocês estejam indo muito bem nessa frente. Ela olhou para Julian com afeto maternal. A tua mãe ficaria orgulhosa, sabes, do homem em que te tornaste. O pai, o marido. Julian engoliu em seco. Espero que sim. Tenho a certeza que sim. Agora venham todos. E Julian, por favor, tira o feno do cabelo da tua filha antes de a trazer para a mesa. Não somos agricultores, independentemente do entusiasmo com que Alexandra abraça a vida rural. Depois de ela sair, Clara e Julian conduziram os filhos para dentro de casa. Thomas imediatamente exigiu ser carregado. Alexandra insistiu em trazer 3 flores diferentes para o almoço, e Aloan começou a explicar detalhadamente uma história que estava a escrever. Era caótico, era barulhento, era confuso, era absolutamente perfeito. Naquela noite, depois que as crianças finalmente adormeceram, um processo que envolveu 3 histórias, 2 copos de água, uma verificação de monstros debaixo da cama e a insistência de Alexandra para que o pai cobrisse pessoalmente cada uma das suas 17 bonecas. Clara e Julian retiraram-se para o quarto. Exausta? Perguntou Julian, observando Clara deitar-se cuidadosamente na cama. Mais do que exausta, mas feliz. Ele sentou-se ao lado dela, começando a remover os alfinetes do cabelo dela com facilidade experiente. Era um ritual noturno agora, esse momento tranquilo de intimidade. Há alguma coisa que você faria de forma diferente? Perguntou ela suavemente, olhando para trás. Casar com alguém tão abaixo da tua posição social? Lidar com o escândalo, as fofocas? As mãos de Julian pararam. Nunca. Nem por um único momento. Tu és a melhor decisão que já tomei, Clara. A única que realmente importou. Mesmo quando estou inchado e irritadiço e não consigo ver os meus próprios pés, especialmente nessas alturas, porque significa que estamos a construir algo juntos. Esta família, esta vida, esta felicidade que criamos do zero. Ele deu-lhe um beijo no ombro. O mundo pode fazer fofocas à vontade. Deixa-os. Nem vamos ouvir por causa do som das risadas dos nossos filhos. Clara virou-se para ele com lágrimas nos olhos. Como é que tive tanta sorte? A sorte não teve nada a ver com isso. Tu foste embora. Lembras-te? Eu era arrogante e cruel, e tu simplesmente foste embora. Recusaste-te a deixar-me tratar-te como menos do que tu valias. A melhor decisão que já tomei. A segunda melhor. A melhor foi decidir ficar. Dar-me uma oportunidade de provar que eu poderia ser melhor do que o meu pior eu. Tu és muito melhor do que acreditas, Julian. Sempre foste. Só precisavas de permissão para mostrar isso. Deitaram-se juntos. Clara encaixando-se na curva do corpo de Julian, como já tinha feito milhares de vezes antes. Amo-te, murmurou ela, já a ser levada pelo sono. Mais do que jamais imaginei ser possível. Também te amo. Sempre, para sempre, não importa o que aconteça. Enquanto adormecia, Clara pensou na jornada que os trouxe até ali, de empregador e governadora a marido e mulher, de indivíduos solitários a uma família de 6, em breve 7, de uma casa fria e silenciosa a uma cheia de calor, risos e amor. Ela afastou-se de um duque que pensava que poderia substituí-la por outras 50 mulheres. Em vez disso, ele passou 5 anos a provar que ela era insubstituível. E ela passou 5 anos a mostrar-lhe que o amor não era uma fraqueza a ser controlada, mas uma força a ser celebrada. Juntos, construíram algo que nenhum dos dois ousara esperar. Um lar, uma família, um futuro brilhante e cheio de possibilidades. E se isso não era um final feliz, pensou Clara enquanto o sono finalmente a dominava. Então ela não sabia o que era. Fim. Muito obrigado por permanecerem conosco até ao fim desta emocionante jornada. Se ficou comovido com a história de Clara e Julian, com a transformação de uma casa fria num lar acolhedor, com o riso de uma menina e com o tipo de amor que derruba todas as barreiras, então considere gostar, comentar e partilhar este vídeo.
O seu apoio é o que mantém as nossas histórias vivas e o que nos inspira a continuar a trazer-lhe contos cheios de amor, redenção e reviravoltas inesquecíveis. Adoraríamos ouvir a sua opinião nos comentários. Certifique-se de subscrever o nosso canal e clicar no sino para não perder o que está por vir. E não se esqueça, no final deste vídeo, outra bela história espera por si. Clique para continuar a sua jornada num mundo de amor comovente e destino inesperado. Obrigado por estar aqui. As lendas de toda a equipa.